Bom, pessoal, então boa tarde, né? Bom início de noite a todos aí, né? Conectados ou não, em modo síncrono ou assíncrono, né? Então, a ideia hoje a gente está com o pessoal do time da RUP, né? Então, como o Ivan estava me falando, né? O Ivan Russi, que é o fundador aí, cujo nome veio de Hurry Up, né? Então, teoricamente, ele falou mais para RUP, né? Mas no nosso bom português, ele é eles são mais conhecidos como RUP, né? Então, vamos tratá-los assim daqui para frente, né? Nesse Demo Day aqui da Potato Valley Ventures, né? Que a gente tem mais um prazer grande de estar na terceira semana consecutiva aí de estar recebendo iniciativas empreendedoras no setor de construção, né? Então, lembrando que a gente tem aquele foco sempre em Construtec, PropTech, né? Então, a RUP ela tem uma proposta interessante de ser uma plataforma, né? Que busca trabalhar na gestão de obras, né? Então ele tá, qual que é a ideia, né? A ideia de ter uma iniciativa que trabalha com uma metodologia própria, combinando processos eficientes, né? A valorização das pessoas com tecnologia, né? E olhando, né, com palavras deles, não só uma ferramenta de acompanhamento de projeto, mas buscando a transformação do setor que tem tantos problemas e tantas dificuldades, tantos gaps de melhora, né? Ele vai falar um pouquinho das questões dos mecanismos de acompanhamento integral dos contratos, etapa a etapa, obra a obra aí, né? Então, trabalhando aí num mercado que você tem a única certeza de começar uma obra, não sabe quanto ela vai custar e quanto que ela vai terminar, né? Então, a RUP pretende já estar nesse ecossistema, né? Resolvendo essa dor aí. Oferecendo aí um controle financeiro eficiente, né? Tendo informação centralizada através de uma série de checklists, né? De um fácil acompanhamento e centralização, né? E com integração tecnológica, né? Através de umas soluções que dão visibilidade, criando aí painéis, dashboards, né? Permitindo melhoras contínuas nos processos, né? Então, com vocês hoje o Ivan, né? E seu time, hoje, seu time de sócios aqui com a gente da Potato Valley. Mais uma vez eu informo que essa apresentação está sendo gravada e certamente vai ser assistida aí por muita gente interessada nesses conteúdos tão relevantes que a gente oferece ao setor. Legal? É bom estar com vocês. Ivan, seja bem-vindo, cara, e bola tá contigo, meu amigo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Acho que a primeira coisa veio de Hurry Up, né? Então, a gente acaba falando para o mercado brasileiro que a gente é Up, na verdade. Então, é como se não tivesse o H, né? Então, veio de Hurry Up Construction, que era algo que a gente queria acelerar a construção, trazendo inovação e tecnologia para o setor. Então, eu vou compartilhar minha tela e aí vocês só me dão um ok, Ô, um Ivan, nunca joinha, tinha se te você estiver perguntado olhando. isso. Bom saber, tá vendo? Nunca Nem eu, soube que era não. por Foi causa. ótimo, Não cara. É bom. tinha Você viu que eu perguntado. comecei Você descobrindo como vê, né? falava e já tivemos o Legal, boa. acrônimo, né? E o histórico. Já De, vem com o Era, storytelling era, embarcado. era de Hurry Up vivendo e Construction. Aí aprendendo. eu falei, meu, você imagina se eu faço um Hurry Up Construction no domínio, né? Não tem condição. Então, aí eu É. fui, cortei isso. Boa, não, ficou legal. O Bacana. Ronaldo, então, meu, pelo amor de Deus. Bom, a gente está aqui, eu acho que apresentar para vocês aí o Ronaldo, que é cofundador também, arquiteto. Eu sou engenheiro civil de formação, Ronaldo Rodrigues, meu sócio, assim como o Bem, pessoal. Celso, que também está aqui, presente aí, nosso arquiteto. E o Celso também, nosso sócio head de negócios também, cuida da parte de financeira, suprimentos e de vendas, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela, estão, né? Tranquilo? Sim, sim. Então, Beleza. Legal. Bom, então contando um pouquinho a história para vocês, gente. Então a UP foi fundada em 2021, né? Então ela é baseada em São Paulo. Hoje a gente está focado nas regiões São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Oeste, que é Brasília, e muito interior de São Paulo, mais de 70 mil metros quadrados de gerenciamento concluídos. Então, a gente é uma gerenciadora de projetos e obras. A gente vai falar um pouquinho dos públicos que a gente vem atraindo e que vem realizando os trabalhos. Então, mais de 15 arquitetos e engenheiros dentro da equipe, uma recorrência de clientes aí, principalmente no B2B de 75%. E a gente tem aí uma média de economia que já está saltando esse número aí, de alguns milhões economizados para alguns clientes, tanto B2B quanto B2C. Bom, acho que é importante trazer para vocês o time que é formado, né? Então,
a gente fala com bastante orgulho aí de onde a gente veio, do nosso berço, né? Então, a gente veio do mercado imobiliário, então, Gafisa, Brookfield, Concremat, Cirela, Odebrecht, WeWork. Então, foi muito legal, porque a gente acabou fazendo um mix. Então, pessoas que vieram do mercado de prédios residenciais e comerciais, que foi o meu caso, por exemplo, e acabamos conhecendo em 2017 o mercado de startup, o mercado de gestão de obras rápidas, e ao mesmo tempo a gente conheceu o gerenciamento de projetos e obras que nos Estados Unidos é muito feito de maneira processual, e aqui no Brasil acaba que o gerenciamento de obras a gente conhecia nas obras corporativas, mas a gente vê em obras residenciais algo extremamente ainda arcaico, né? Ainda muito amador. Então, eu sempre dou um exemplo que às vezes você vai num loteamento, por exemplo, então você pega um terreno, você vai estar com uma placa gigantesca da construtora, e você vai ter uma placa minúscula de um gerenciador, sei lá, seu Sérgio, sabe? Então, assim, o gerenciador, nenhuma empresa, às vezes, ele é. Então, é de tão arcaico que ainda é o gerenciamento, principalmente no residencial. O corporativo, ele é conhecido, o gerenciamento, mas nos Estados Unidos, demais. Então, essa gestão com bastante tecnologia, a gente quis trazer esse modelo de negócio para cá, para o Brasil, para implementar, e está dando certo com alguns públicos aqui que a gente vai trazer para vocês. Então, a primeira coisa que a gente faz, então a gente dedica um time, seja ele de arquiteto, engenheiro, designer, a gente entende a demanda do cliente, que às vezes traz para a gente um terreno, um apartamento para reformar, ou uma casa que de repente ele pegou aí um ativo e aí a gente precisa desenvolver. E normalmente a pessoa ela não sabe nem o próximo passo que ela tem que dar, né? Então pense que aqui a gente está provavelmente com algumas pessoas técnicas voltadas para engenharia e arquitetura, que mesmo sendo engenheiros e arquitetos não sabe de repente o próximo passo depois que você compra o terreno. Quem vem primeiro, né? Então o que você faz quando às vezes você compra um terreno, por exemplo, a primeira coisa que você faz é comunicar no WhatsApp, né, da família, quem que é engenheiro e arquiteto que pode fazer minha obra, né? Então, uma das coisas que o Zé aqui da Potato Valley trouxe para a gente, que a gente usa direto e dá o crédito para ele, é parecido com o assessor de casamento. Então, o assessor de casamento, ele vai atrás ali das pessoas, né, do docinho, do paisagismo, do buffet. A gente é a mesma coisa. Então, é interessante a gente falar os nossos diferenciais, porque além da equipe dedicada, a gente tem mais de 40 construtoras cadastradas, cada uma com a sua especialidade. Então, tem as consultoras que fazem uma casa, por exemplo, na Fazenda Boa Vista, tem uma consultora que faz uma casa que não é luxo igual a Fazenda Boa Vista, tem empresas que fazem obras corporativas, tem empresas de FF&E, que a gente chama de implantadores hoteleiros. Tudo isso a gente acabou fazendo esse grande clube com essa equipe dedicada, trazendo um método que a gente chama de método UP, juntando tudo que tem de melhor no mercado em relação ao mercado americano e brasileiro e juntando tudo dentro e trazendo isso como diferencial para o nosso cliente. Quando a gente entra de maneira prévia, vamos dizer assim, ao decorrer do projeto, gestão de projeto, ou mesmo gestão de concorrência, depois que seus projetos acabam, que vocês precisam procurar uma construtora, por exemplo, para fazer a sua obra, normalmente é ali que a gente consegue trazer reduções e economias expressivas. A gente não gosta muito de falar a palavra economia, a gente gosta de falar uma palavra que chama eficiência, né? Então a gente gosta da assertividade. Então o pessoal tem muito medo de, eu vou fazer uma obra, tenho muito medo do que pode acontecer, dos aditivos que podem rolar, né? Só de você, pelo menos, estar sendo comunicado e ter essa transparência inicial que a UP faz, é algo que os clientes já acham espetacular, sabe? Então, é como se fosse algo que deveria ser o arroz com feijão do brasileiro, mas acaba que, por enquanto, não é, e a gente vem surfando essa onda. Bom, o tipo de cliente que chama a gente, né? Então, no B2C são quem tem, na verdade, um terreno, uma casa, um investidor, para fazer uma casa de alto padrão, tá? Então, aqui eu coloquei, normalmente, alguém que tem um terreno, aqui uma reforma de unidade, e aqui eu coloquei também de estúdios, também, que está bastante comum. Então, às vezes,
o investidor vem e fala, putz, eu tenho 5, 10 estúdios que precisa reformar, preciso colocar para operação, e o que que eu faço? Então, ele não sabe nem por onde começar, ele só tem os imóveis. Então, a gente segue a jornada como um todo do cliente, a gente acompanha a jornada. Então, todo mundo pensa na parte de gerenciamento, muito na parte de fiscalização, né? Tipo, apontar o dedo para a construtora, apontar o dedo para quem está errado. E isso acaba que para a gente é importante também, é um passo da jornada. E a gente não gosta muito de falar a parte de fiscalização. A gente gosta da parte de controle, tá? Então, acho que se você controlar direito todos os stakeholders que estão ali, né, setando as expectativas do cliente, então controlando ali a comunicação entre escritório de arquitetura, construtora e todo mundo envolvido, é um sucesso para todo mundo. Eu acho que também é bastante importante algo que a gente sempre vem falando, a questão da imparcialidade, né? Então, vamos supor também que o Pandolfo ele comprou um terreno e aí ele chamou um amigo dele, que é arquiteto, para fazer o projeto. Por mais que ele seja amigo do cara, o arquiteto ele tem ali o interesse no projeto que ele está fazendo, concorda? O Pandolfo ele não tem ninguém para trocar ideia ali, para falar assim, putz, eu não gostei de tal coisa, o que que você acha? Ele vai falar com o arquiteto que está fazendo o projeto, ele pode até, obviamente, trocar ideia, mas você entende como ele não é imparcial na jornada. E aí, quando tem um arquiteto, vamos supor numa obra que tem escritório de arquitetura, escritório de complementares, ainda tem a construtora e o subcontratado. Está todo mundo envolvido ali, não tem ninguém, nenhum maestro ali, nenhum juiz para poder juntar todo mundo. E às vezes é uma comunicação tão simples que precisa juntar as pessoas e acaba que um colocou na prancheta, o outro colocou na outra prancheta, a informação se perde. Então, quantas vezes você fala assim, aquela mudança está naquele e-mail de 31 de maio do ano passado, aí ninguém acha o e-mail. Então, se a gente conseguir centralizar a informação, fazendo uma gestão de projetos e obras de maneira diferente, é o que a gente vem fazendo e diminuindo os riscos. E aí, voltando nos clientes, alto padrões investidores, e empresas em expansões, né? Assets, family office, até eu acho que é bastante importante a gente falar do modelo de negócio que a gente teve, que já tem uma parceria de mais de 2 anos e meio com um fundo que fica ali no Cidade Jardim, Corporate Tower. Então, eles começaram, eles tinham 5 lajes de 2.000 metros quadrados cada uma, viram que ali estava com problema de locação, principalmente pós-pandemia ali, né? Então, eles seccionaram os 2.000 metros quadrados em 8 espaços de mais ou menos ali 300, 350 metros, e aí eles começaram a comercializar aqueles espaços menores. Aconteceu que deu muito certo, chamaram a UP porque eles não conseguiam fazer o gerenciamento de todos aqueles 8 conjuntos dos 5 andares, e deu muito certo que a gente fez 28 escritórios de 2 anos para cá, e todos escritórios boutique para 28 empresas, e foi muito legal porque as pessoas iam, né, de alguma empresa que estava expandindo ou queria fazer um escritório boutique, né, para a empresa, como, por exemplo, sei lá, Café Orfeu, Nespresso, Bulgari, né, então tem vários tipos de clientes, Hershey's, então tem muitos clientes que acabam fazendo alguns escritórios boutique, seja para diretoria ou para receber clientes, e a gente acaba gerenciando desde o momento zero. Então, o cara gostou daquele espaço, a gente já entra com a camisa que a gente chama da própria asset, né? No caso, a gente representa a asset como se fosse um departamento de desenvolvimento e produto, tá? Então, é algo que não é o core business da empresa, e aí a gente entra para ser a área de desenvolvimento e produto, né? Então, a gente faz desde o projeto até a finalização da obra, tá? E, de novo, acho que é muito importante trazer para vocês, a gente não executa a obra, a gente não gerencia o cara da hidráulica, gerencia o cara da elétrica. Ivan, mas você gerencia... Não, na verdade, a gente tenta trazer eficiência para o processo, trazendo main contractors, né, que a gente chama, que são contratantes principais, com bastante eficiência e um preço competitivo e com bastante qualidade. A gente pensa bastante na qualidade do produto, nessa questão do gerenciamento boutique. A gente até escutou isso. Nossa, vocês a gente entende como gerenciadores boutique. E a gente achou muito legal esse termo, porque realmente é algo que a gente vem fazendo bem personalizado.
Bom, aqui na jornada da UP, alguns produtos que a gente oferece, né? Então, concorrência de projetos, gestão de obra, gestão de decor. Tem uma pessoa que até comentou comigo, Celso, ontem, se a gente faz gestão só de decor, porque ele está de saco cheio da obra que ele fez, e aí queria que fizesse gestão de decor. Então, é muito legal ver, principalmente do B2C, né? As dores. Normalmente o B2C que vem para a gente, voltando aqui naquele slide aqui do alto padrão investidores, é muito legal porque ele já vem normalmente frustrado. A gente rodou aqui para a gente ver o tipo da persona que nos contrata do ano passado, e a gente tem aí de 45 a 55 anos, né, um cliente que ele está trabalhando, ele não tem tempo, ele precisa de eficiência, e quando ele vê você trazendo eficiência, gerando economia e se pagando ao longo da jornada, cara, ele vai te trazer a casa de campo, a casa de praia, sabe? Então ele acaba meio que fidelizando, mas é muito legal você olhar o B2C e ver o quão frustrado vem esses caras, já com medo por causa da palavra obra, e quando vem para a gente, é muito legal que a gente acaba transformando e trazendo essa comunicação de para a gente, é um negócio que a gente trabalha há mais de 15 anos, sabe? A gente fala, então, tipo, a gente não tem medo, a gente sabe quem faz, a gente sabe como fazer, e, e é muito legal trazer essa nossa cultura, vamos dizer assim, e tranquilidade de fazer obra que a gente, pô, enfim, tem zero medo e faz obra com qualidade. Bom, os produtos e serviços, né, aqui englobando, né, tipo, quando a gente pensa, às vezes, as pessoas trocam uma lâmpada e acham que é engenheiro civil, né? Então, as pessoas acham que pode fazer obra depois de, sei lá, tirar um espelhinho, colocar na parede, pô, já sei fazer obra, fazer um layout diferente e tal. Cara, é impressionante, né? Como o quanto o stakeholder tem envolvido, né? Até eu estava vendo o Gustavo aqui, o Gustavo Polo, que foi com a gente na Califórnia, tá aqui conosco. E, cara, até chegar à marcenaria, olha quanta gente é envolvida, sabe? Então, assim, é muito fácil para a informação se perder, né? Então, às vezes, você pergunta para o advogado, você pergunta para alguém que médico, qual que é a diferença de projetos complementares e arquitetônicos, ele não sabe. Ele só fala assim, eu fechei os projetos, está tudo aí. E aí, quando você fala, você dá uma investigada no que é o tá tudo aí, não tem nenhum complementar, como é que faz fundação, não tem estrutura, e aí? E aí ele fala, pô, mas então eu fui enganado. Na verdade, não. Na verdade, é setar uma expectativa, né? É uma comunicação mal feita, de repente, das pessoas envolvidas, para poder setar a expectativa das pessoas, né? Então, enfim. Às vezes a gente, muitos de nós aqui da UP, a gente veio de construtora, né? Então a gente sabe como é que é a dor da construtora, sabe? Então assim é muito legal quando fala, não, mas a culpa é da construtora. Gente, às vezes não é a culpa não é da construtora. Às vezes a culpa é do projetista, né? Do arquiteto, às vezes do próprio cliente, né? Então é de fato um juiz, sabe? E como a gente vem fazendo? A gente vem fazendo de maneira diferente, né? Então vem trazendo o Tour 360, fazendo um processo de Tour 360 bastante importante. Outra coisa também que a gente fala bastante no mercado é que não adianta você ter uma plataforma e não saber utilizá-la ela da melhor maneira, né? Então, assim, não adianta você ter, eu fico zoando, né? Não adianta você assinar o Netflix e aí um ano inteiro você entrou um dia no Netflix e fala que o Netflix é uma porcaria. Então, não adianta. Então, a gente vem utilizando as tecnologias e colocando processos embutidos. Então, tá aí a nossa maneira de fazer diferente, que é a nossa metodologia. Então, a nossa Fotos 360 vem ajudando muito o Ronaldo, aqui, que está aqui, que é o nosso CEO, que cuida de toda a operação da UP, justamente para ele está no Rio de Janeiro, então como é que ele vai olhar Itatiba, como é que ele vai olhar Campinas, ele consegue olhar praticamente em real time, aí, tendo as fotos 360 posicionadas ali em todos os cômodos, para ele olhar como que está, né? Então, a gente consegue se defender bastante, consegue mostrar bastante, até tem um cliente jogador de futebol que está no Al Hilal lá com Al Hilal que o Neymar tá, Al Hilal, e a esposa dele queria ver como que estava a casa na Granja Viana que eles estavam fazendo. E foi muito legal, porque a gente começou a fazer gestão em tecnologia na obra,
e ela parou assim, ela falava mediante ao que ela estava vendo nas fotos 360. Então, tranquilizou muito ela, sabe? Então, aquele desespero de você ver um relatório, mas eu faço o relatório gerencial. Tudo bem, o relatório gerencial tem as fotos estáticas, é um PDF com 35 páginas. Tipo, a gente está tentando trazer algo mais palpável para o público de hoje em dia, sabe? O público de hoje em dia fica ali no Reels, fica vendo vídeo por vídeo, ele quer rapidez, ele não tem muito tempo, sabe? Ele não quer ficar olhando o PDF. Então, não que a gente não tenha o relatório gerencial, mas a gente precisa também trazer uma praticidade para esse público, tá? Então, é como se a gente estivesse adequando o gerenciamento para o público que hoje em dia vem trabalhando com tecnologia. Então, o centralizador de informações, então, é aquilo que eu falei da prancheta e do e-mail se perder, a gente conseguir centralizar tudo numa plataforma, super importante, trazendo as ações de todo mundo, envolvendo o engenheiro da obra, envolvendo o subcontratado. É muito legal quando você vê todo mundo se comunicando dentro de uma plataforma e isso não é um e-mail ou até uma reunião, aquelas reuniões que não precisam fazer, por exemplo. Processos também, então a gente coloca os nossos cronogramas são sempre atualizados periodicamente, então semanalmente ou quinzenalmente, depende muito da obra. A gente faz questão dos nossos controles estar sempre organizados, porque isso para a gente é um diferencial além das pessoas, né? Então, além de a gente fazer o que a gente diz de arroz com feijão, que é o gerenciamento por si só, ali para ver qualidade, para ver execução na obra, você fazer o controle de uma maneira periódica, de ter um processo por trás. Bom, aqui de portfólio, eu trouxe um pouquinho de que tipo de obra que a gente vem fazendo, né? Então, residências, estamos falando de apartamentos aí e casas. Os apartamentos que a gente vem trabalhando aí, normalmente de 150, 160 metros para cima, então tem apartamentos de 450 metros que a gente fez. Estamos terminando um lindo agora com o time do Ronaldo de 1.100 metros quadrados, um duplex atrás da Cidade Jardim. Então, o corporativo, como eu falei para vocês, a gente vem fazendo bastante escritório boutique, mas o corporativo vem de tudo, né? Às vezes vem 2 andares, às vezes vem 3 andares. Acaba que a demanda dos escritórios menores ela é maior aqui dentro da UP e a gente está vendo esse movimento ainda acontecer, né, das pessoas diminuindo ali os 1.000, 2.000 metros quadrados. Eu sei que hoje em dia está muito em voga o lance do não trabalhar mais home office, né, mas ainda está tendo um movimento de algumas empresas querendo o escritório boutique ali, diminuindo o seu espaço. Varejo e clínica, né, que é um mercado complicado, é um mercado que precisa de escala, precisa de visibilidade, mas tem pouca margem. Então, normalmente a gente trabalha menos, mas é extremamente carente também de visibilidade e controle. E aqui o outros também é importante falar, né? A gente vem fazendo um supermercado com estrutura pré-moldada em Tapecerica da Serra, uma obra maravilhosa de engenharia. Então, é algo que vem para a gente, né? Galpões, complexo esportivo. A gente acaba analisando, né? Cada projeto, porque a gente entende que cada projeto precisa de uma gestão, né? Então, essa gestão de projeto ela é importante para esses 5 tipos aí que a gente colocou, né? Então, a gente analisa sempre caso a caso quando chegam os leads aqui dentro. Então, os imóveis de luxo alto padrão aqui, a gente está mostrando as casas, né? Que a gente fez ou vem fazendo, né? Então, muito legal porque a gente teve uma boa entrada aí em Quinta da Baronesa, Fazenda Boa Vista, no Terra de São José 2, estamos começando a Casa Visor agora, então está sendo bem legal. Aqui os apartamentos, né? Então, Jardim Guedala, Itaim, Pinheiros, Jardins. Aqui são os estúdios que a gente fez, aqui já são os maiores. E aqui os escritórios, né? Então, daqueles 28 que eu comentei com vocês, os escritórios corporativos, a gente entrega a chave na mão. Os nossos clientes, né? Então, tem clientes bastante relevantes aí, então agradecer muito o time que trabalha comigo, aí Celso, o Ronaldo e todos aí que estão dentro do call, porque realmente temos clientes muito legais, como Santander, como Ronaldo Fenômeno, Fábio Porchat, né? Então a gente tem aí alguns clientes bem legais e que a gente vem trabalhando tanto no B2B aí, aqui muito mais, obviamente, no B2B, por ser empresas, tá?
Então, aqui algumas apresentações só de casos. Então, quanto antes você entra com gerenciamento de obras, você normalmente vai ter uma eficiência é, financeira e de controle melhor. Então, o que acaba trazendo um benefício para você em concorrência de obra, aqui em aditivo de obra. E aí, falando um pouquinho de concorrência de obra, então, desde o primeiro momento, se eu não me engano, eram 8 ou 9 concorrentes, a gente começou com uma média de 9,5 milhões aqui na primeira rodada, e a gente chegou a 6,5 fechamento, trabalhando com reengenharia, tanto reengenharia, tanto de projeto, quanto reengenharia de valores, né? Então, a gente teve que fazer um baita trabalho de 2 meses aqui para poder chegar em 6,5. Então, é uma redução de 30%, é bastante significativo, né? Então, veja como a gente acaba se pagando ao longo da jornada. Então, as pessoas às vezes pensam, nossa, mas eu vou pagar um gerenciamento, é um FII a mais. Se a pessoa ela vê o resultado, na verdade, mais de 95% das nossas obras entregues, a gente acabou se pagando ao longo da jornada. Então, a pessoa vai ter que pensar estrategicamente de ter alguém cuidando e se pagando ao longo da jornada, né? Então, trazendo essa eficiência e transparência, né, o controle todo, e além disso, você conseguir ter alguém cuidando e, cara, você não vai pagar por isso, vamos dizer assim, né, porque ele vai se pagar ao longo da jornada, ao longo do sucesso. Aqui também aditivos contratuais, que é algo muito comum de acontecer, né, então, de R$ 295 mil, que foi a primeira que a empresa de corporativo trouxe para a gente com alguns aditivos, a gente fechou em 205, é um dos casos que a gente tem e acontece os casos diariamente com a gente. Aqui é uma empresa também, na qual o Celso, que é hoje head de negócios nosso, estava, por exemplo. Eu acho legal, Celso, quer contar por que você contratou a gente? Enfim, é bem legal você falar com o cliente aí. Claro, pode deixar. Boa noite, pessoal. Deixa eu só aumentar Então, esse caso aí foi bem interessante porque na época a gente passou por uma reestruturação na empresa e as duas pessoas que eu tinha para tocar obras acabaram sendo desligadas. Só que a demanda estava maior do que a normal, né? Expansão para vários estados do Brasil. E eu precisava de uma solução que fosse me atender com eficiência, que eu pudesse acompanhar essas obras à distância e que a gente pudesse fazer tudo dentro do budget do cronograma que a gente tinha para atender os nossos clientes lá dentro. Eu busquei alguns gerenciadores no mercado, muito tradicionais, pouca visibilidade, pouca flexibilidade, e na UP eu encontrei o que eu precisava. Então, consegui ter a visibilidade dos processos, acompanhar as obras à distância, um time trabalhando de acordo com as necessidades que nós tínhamos, e o melhor, a gente conseguiu montar um time que ficou sentado trabalhando do meu lado. Então, de fato, eles estavam entendendo as dores que o nosso time de operações lá tinha, eles puderam entender melhor as necessidades que nós tínhamos em relação ao cronograma, a logística dos nossos produtos que iam para esses galpões, e trabalhar com as consultoras de uma maneira que a gente pudesse garantir a qualidade, mas ter uma eficiência financeira. No fim de 6 meses trabalhando juntos, a gente conseguiu uma economia, uma redução pagando a UP, né, de 9%. Isso foi muito expressivo para a gente lá e o melhor de tudo pensando como empresa, a gente mudou a nossa estrutura contábil. Em vez de fazer o pagamento de duas pessoas no time dentro de OPEX, a gente conseguiu diluir esse custo da UP em CAPEX. Então, ficou muito melhor para a gente mostrar para os investidores da empresa como que a gente estava alocando os recursos e para a empresa em si não ter esse custo de alocação de duas pessoas no headcount. Então, foi uma solução ótima em todos os cenários. Bacana, Celso, obrigado. Bom, aqui falando um pouquinho do nosso planejamento, né? Então, a gente teve a estruturação da empresa em 2022, 2023, agora 2024 aí, junto com o time da Potato, consolidação de portfólio, definição de público-alvo, então a gente já tem uma longa jornada. 2025 a gente pensa bastante nas parcerias que a gente vai fazer com incorporadores e loteadores, né? Então a gente entende que o incorporador de alto padrão, né? Então ele tem ali às vezes um prédio, um edifício, vamos supor aí, dar um exemplo em Pinheiros, com 42 apartamentos de, sei lá, 180 metros quadrados,
e qual que é a jornada desse cliente pós-compra do imóvel? Para onde ele vai, né, esse teu cliente? Ah, ele vai para uma arquiteta amiga dele. Tá, mas será que a arquiteta amiga dele é o conceito que esse cliente espera, sabe? Às vezes precisa a gente entendendo um pouco como esse assessor de casamento aí que o Zé fala, é muito importante para a gente poder trazer o que realmente, de fato, o cliente precisa, né? Dar um match ali, é o famoso Tinder ali de a gente casar as pessoas ali, tem que casar certinho, o escritório de arquitetura, o escritório de complementares e todos envolvidos, tá? Em 2026, a gente aumentar esse número de parceiros, tanto loteadores quanto incorporadores, e as outras 3 regiões do país. A gente vai mostrar um mapinha para vocês ficarem bem claros em 2027 e outra escalabilidade, e também pensando em internacionalização da marca. A gente já teve algumas reuniões com tanto equipes na Europa, né, em Portugal, semana passada, e tivemos uma reunião no mês passado em Nova York, que também, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, é um mercado carente, tá? Mesmo eles tendo toda a tecnologia que a gente sabe que eles possuem, são pioneiros, lá também é carente de gerenciamento, principalmente no residencial. Então, está sendo muito legal a gente trazer isso para o nosso país. Atuação da UP no Brasil, né? Então, como eu falei, Grande São Paulo, interior de São Paulo, litoral, BH, Poços de Caldas, né, região do sul de Minas, trazendo também bastante oportunidade para a gente. Brasília, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, estamos fazendo alguns orçamentos aí, algumas obras que a gente fez no Rio de Janeiro. Foi muito legal a experiência e está dando tudo certo por lá. Depoimento, né? Coloquei os depoimentos aqui, que é bastante legal trazer para vocês, de facilita a minha vida, dos clientes falando, né? Não a gente, né? Então, facilita a minha vida, tudo que invisto de cara em tecnologia, que para mim é sinônimo de facilidade. Então, sempre fala de ganhar tempo, né, e trazer bem-estar. Então, a galera, o cliente, ele pode focar na vida dele ali, do que pensar ali na gestão do subcontratado do gesso, por exemplo, se o cara faltou ou não, se vai atrasar a obra ou não. Então, a gente fala, deixa essas dores de cabeça conosco. Até ontem foi muito legal, porque a gente estava com um cliente que ele falou assim, o cara me deu mão de obra para fazer e eu compro todo o material. E a gente falou assim, você tem noção o quanto material você vai comprar para fazer uma casa? Tipo assim, ele acha que, cara, vai comprar meia dúzia de saco de cimento, brita e acabou, né? E ele não tem noção o tanto de nota fiscal que vai rodar. Então, ali tanto eu quanto o Celso conseguimos convencer em 15 minutos que ele viu que não tem a menor cabimento de fazer gestão de material. Então, liberdade, né, para tocar as decisões diretamente. Com o time da UP, 90% da minha empresa não sabe que é um time externo. Isso é o que a gente chama de Power by UP, né, de a gente vestir a camisa do nosso cliente. Então, aqui, a UP não vende produto de prateleira, customizei o serviço. É óbvio que a gente vem tentando padronizar muito, né, por sinal, a gente vem padronizando de acordo com esses 3 anos e meio, a gente já tem bastante padrões realizados aqui dentro, né? Então, de acordo com o que a gente vem crescendo, e agora a ideia é padronizar cada vez mais. Alto luxo aqui, né? Então, aqui uma visão do público corporativo e aqui é uma visão do público de alto luxo. Então, o que me leva a contratar um serviço à confiança. Então, ainda as pessoas olham muito, os clientes nossos olham muito para as pessoas que estão envolvidas dentro da empresa, né? Então, vem muito o nosso background, vem muito da onde a gente veio, principalmente nas regiões fora de São Paulo. A galera gosta de olhar quem é o founder, quem é o co-founder, o que eles tocaram na vida. Então, é bastante importante trazer essa nossa bagagem, né? Então, essa nossa experiência. E a autenticidade é importante, posicionamento, associei isso ao valor de compra, a mesma coisa. Então, todo mundo valorizando muito, não só a parte de tecnologia, como a parte de pessoas, né? Que é muito importante. E é isso, galera. Acho que agora eu vou deixar para perguntas, mas quis deixar aí uma visão para vocês. Espero que tenha passado uma impressão bacana do gerenciamento de projetos e obras, que é algo tão, às vezes, polêmico, né? Dentro do Brasil, e a gente quer trazer essa tranquilidade aí para todos. Legal. Ivan, parabéns, cara. Muito bacana e pitch muito bem estruturado, muito claro, objetivo.
super legal, cara. Muito bacana em ver o momento que vocês Obrigado. estão passando, que vocês estão fazendo aí, né? E para onde estão indo no roadmap, que é o mais legal ainda, né? É. Agora, respeitando o modo hiper educado do Léo agora, que levanta, a gente está levantando a mãozinha para perguntar agora, né? Não tem como não fazer o contrário, né, Léo? Sem deixar você abrir a nossa sessão de perguntas aí com a UP, né, cara? Mas alguma coisa a gente tem que levar dessas sessões. Eu aprendi com o Bresciano. Você não está aqui hoje, mas então eu tenho tentado respeitar. Mas Ah, vamos lá. saudade do você. Ivan, assim, super legal a apresentação, parabéns. Eu queria que você comentasse dois pontos aqui, né? O primeiro, putz, olhando para a apresentação, e acho que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, cara, 30% de redução de custo é absolutamente relevante, né? Então, assim, mas o cliente, aí falando das personas, o cliente corporativo e o cliente alto padrão, que são os dois principais personas aí da sua empresa, como é que você consegue transmitir isso para eles, né? Porque assim, depois que o cara teve, viu que é verdade isso, puta, legal, mas tem uma parte ali do São Tomé, ver para crer, né? Então, como é que você mostra para o cliente? Primeiro, se essa é a principal dor que os caras te procuram. Eu acho que provavelmente tem gente que procura porque não sabe nem por onde começa, né? Talvez o custo não Uhum, seja o principal. Mas primeiro, qual é a uhum. principal dor? Como é que você transmite isso? Qual que é o pitch de vendas, realmente, para você fechar o serviço, né? Porque pode, enfim, ter approaches diferentes e modos diferentes. E a segunda parte do bloco, que eu queria que você comentasse assim, como é que você acha que a tecnologia, que, né, a Potato está aqui exatamente para tentar te ajudar nessa parte também, né, pode melhorar o seu business? Ou em qual é mais no, puta, pôr IA para fazer atendimento, é melhorar a experiência do cliente, é otimizar processo? Como é que você enxerga a tecnologia para frente? Porque você vai começar a crescer, vai começar a escalar, e se não tiver isso, você vai ficar louco. Aliás, você vai perder os cabelos, pouquinho que você já tem, né? Então, vamos lá. Ô, O Léo, céu você vou vai perder comentar. muito, né? O Ivan ele se baseia nisso. Ele fala que agora deixa eu perder um pouco de cabelo. Eu tenho Ah, bastante cabelo para perder aqui. Léo, vou responder a primeira parte aqui, depois o Ivan avança na parte de tecnologia, né? É, uma coisa imprescindível no nosso negócio é ouvir as dores do cliente, ouvir o que ele tem para dizer. E muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de falar com esses clientes, às vezes até quando eles nos procuram, eles já vêm com uma dor passada, né? Eles já vêm com uma experiência da família que construiu, ou ele que fez uma laje corporativa 3 anos atrás, ou o amigo dele que construiu, e sempre vem com dores. E a gente conecta no pitch de venda justamente com essas dores, pegar os exemplos deles para mostrar como deveria ter sido tratado, como que a UP trata isso dentro dos processos para evitar altos custos ou retrabalho e tudo mais. Ah, e quando a gente traz alguns exemplos para o cliente, exemplos da UP, e a gente mostra, por exemplo, olha, aqui a gente conseguiu reduzir custo porque a construtora ela estava orçando uma linha diferente do que foi projetada pelo arquiteto. Ou aqui a construtora ela estava orçando apenas mão de obra e o cliente não estava vendo. E depois ele ia vir com um valor muito superior para a venda do produto ou mesmo com bitributação de produto. Então, quando a gente faz um processo junto ao cliente para poder trabalhar nas obras deles, a gente assessora ele com todas as etapas. Então, a gente analisa se o orçamento está coerente com o que o arquiteto projetou, se o orçamento está de acordo com o quantitativo e com o valor de mercado. A gente compara isso com listas de preço único que a gente tem de obras passadas, a gente compara isso com listas de preços disponíveis no mercado e a gente compara construtoras entre elas mesmas. Então, quando a gente faz esse processo, a gente mostra para o cliente, deixa bem claro, deixa bem tangível para ele. Mas nada conecta mais com o cliente do que quando a gente consegue mostrar dentro das dores que ele já passou. E isso, assim, 70% dos clientes que a gente conversa já teve alguma dor de obra no passado e a gente mostra como deveria ter sido tratado. Isso facilita muito. E complementando o que o Celso falou, acho que nem a economia ela é tão importante, mas a assertividade e essa transparência. Então, o cliente, é lógico que a gente vem trazendo resultados significativos quando a gente vê ali o 30% de fato, a gente vem trazendo uma média muito boa. Primeiro, porque não são equalizadas as concorrências, né? Não tem, ou alguém que está equalizando, ela não está sabendo analisar tecnicamente, né? Então,
eu vou te dar um exemplo, né? Então, às vezes a pessoa está considerando um ar-condicionado Daikin ou outro ar-condicionado LG e ela, cara, tá tudo na mesma linha, no mesmo balaio, a gente sabe que são marcas diferentes, né? São produtos diferentes. Então, quando a gente pega o processo, tem muita gente que vem para nós com uma proposta, por exemplo, de um construtor e fala assim, olha, esse cara aqui faz por 300 mil. E, cara, quando a gente vai ver, tá faltando tanta coisa que a gente fala, olha, não é 300 mil, é 750 mil. Então, assim, Se não tiver a gente... projeto, o orçamento já de cara já sai Perfeito, enviesado, né? Então, perfeito, perfeito. Por isso que a gente fala tanto da gestão de projeto. Então, nas casas, por exemplo, a gente estressa mesmo. Então, a gente está começando agora Terra de São José 2, depois de 6 ou 7 meses de projeto, de criação de projeto, de debate, de compatibilização. Então, a gente faz questão dessa gestão e o mais legal é a gente trazer essa transparência do porquê que a gente está precisando desse tempo para fazer, né? Então, o cliente vai vendo isso conforme o projeto ele vai sendo desenvolvido, sabe? Então, você vai tendo muito menos trabalho, né? Muito menos aditivo, e isso é maravilhoso ao longo da jornada. Quer dizer que o processo ele está sendo de gestão de projetos, que a gente aprende ali no MBA, para quem fez ali gestão de projetos e tal. Cara, se você colocar em prática, o negócio funciona, entendeu? Então, é mais ou menos esse o nosso recado. Então, acho que Ô, respondendo a tua Ivan, pergunta, é mais ou menos... desculpa, só para completar esse tema da dor, e prazo, assertividade de prazo, porque às vezes, cara, imagine que para um cliente corporativo que tem compromisso ali, o prazo talvez seja, em algum momento, até mais O que a relevante gente que o adora. custo, né? Com certeza, com certeza. E a gente adora. Eu acho que, assim, respondendo a tua pergunta, no Brasil, e aí eu posso dar um exemplo da minha casa, tá? Meu pai, ele é construtor de construtora de edifício. Se eu chegar para ele hoje e falar assim, pai, tem uma Bodytech para fazer uma academia, você faz em 60 dias? Ele vai falar que faz. Ele vai falar, pô, obra é tudo igual, pô, eu faço. Então, assim, e obra não é tudo igual. Então, tem especialista. Então, o Gustavo aí que levantou a mão é um marceneiro, às vezes, de obras de alto luxo. É isso que ele faz? Pô, é isso que ele faz, ele é especialista em obra. Então, assim, é colocar o player certo para a obra certa, entendeu, Léo? Então, assim, existe um risco muito grande na obra corporativa. A UP não corre esse risco. A UP, quando o cara, várias consultoras querem trabalhar com a gente, eu quero fazer obra corporativa para você. Quantas obras corporativas você já fez? Qual que é o seu portfólio? Vamos analisar esse vendor. Quando você vai ver, ele não fez obra corporativa nenhuma. Então, para a UP, ele não faz corporativo. Então, a gente tenta trazer o player certo para a obra certa e assim eu vou minimizando os riscos cada vez mais, né? Legal, acho que o Gustavo quer perguntar lá, antes de você falar da tecnologia. Dica. Gustavo, você tá Fala, na fila aí, Gustavão. cara. Legal, Manda ver. tô vendo. E aí, Ivan? Pô, muito legal, cara. Eu acho que, Tudo bem? complementando aí o que você falou, estão me ouvindo, né? Sim, Tô sim, ouvindo. tranquilo. Legal. Cara, eu assisti a sua apresentação e se eu pudesse, todo cliente que aparece aqui na minha frente na marcenaria, e eu cada vez mais vou te indicar, porque o problema é que a gente chega muito no fim, né? A marcenaria é o último lá, cara. A gente pega todo esse atraso, todo esse impacto, todo esse estresse, toda essa frustração que o cliente vive, e eu falo, é 90% dos clientes, é um número muito alto, porque 90% não vai para o gerenciador, ou tem um gerenciador meia boca que entrega um negócio que prometeu não entregou. E o quanto isso impacta no cliente final, né? A frustração que o cara tem, aquele desespero de, tipo, acabei, cara. Você vê que o cara tá frustrado. Eu até falo que em 2020, quando nós tivemos aquela fase de pandemia, que tem aqueles aumentos absurdos que aconteciam todo mês, foi algo extremamente anormal para a marcenaria, porque eu tinha cliente fechando lá quando ele estava recebendo o projeto de design interiores. Então eu pegava o cara naquela empolgação, era outro clima, o cara estava super feliz com o projeto e tudo mais, e era que você ia para entrega, você pega um cliente completamente diferente, e ele tá desconfiado de tudo, né? O marmorista cedeu o estresse, enfim. O que é, eu imagino, não sei como no meu negócio, esse negócio, acho que ele depende muito da indicação, né? Você tem muitos quem indica. É, e, cara, me fala aí, me dá uma noção de proporcionalidade dentro do seu CRM. Como que é a sua captação hoje aí de clientes? É indicação ou vem alguma coisa de mercado, marketing digital, Então, etc? cara, o Celso está aqui, eu acho que não é porque ele está aqui, não, mas a gente teve uma estruturação da área de vendas esse ano, foi algo
que mexeu muito com a UP e em relação aos leads, em relação de CRM organizado, o funil está sendo alimentado com clientes extremamente qualificados, sabe, Gustavo? Mas nos 2 anos aí, 2 anos e meio de empresa do ano passado, acho que foi muita indicação, foi muita indicação. O gerenciamento, ele é muito assim, diferente de marcenaria, né? Marcenaria, pô, também tem um marceneiro que a gente gosta e tal, até aí tudo bem, mas o gerenciamento é uma palavra que, às vezes, a galera se ofende de eu chegar com gerenciamento, porque o construtor colocou ali numa linha dele, escrito gerenciamento de obra. E, na verdade, ele não faz gerenciamento de obra, ele faz coordenação de obra, né? Então, quem coordena não gerencia, senão é o juiz, ele mesmo vestindo a camisa do time, e aí? Aí não dá, né? Ele mesmo fazendo o gerenciamento dele, não existe. Então, gente, eu acho Raposa que a cuidando gente da galinheira. a gente passou por um BO e por isso foi tão difícil os 2 primeiros anos aí. A gente pegou, na verdade, um boom de empresas que estava em expansão, né, que era o caso da Loft. Então, a gente fez 250 apartamentos para a Loft, com 13 consultoras, 3 no Rio de Janeiro, 10 em São Paulo. Representou 30% do que a Loft entregou naquele ano que ela virou unicórnio. Então, assim, a gente acabou tendo um momento de empresas em expansão, né, que era putz, quinto andar, né, era todas aquelas startups, a gente tinha vindo de uma startup, e depois começou a vir muito cliente, putz, cara, o amigo do amigo, o primo, muita recomendação, sabe, Gustavo? E agora, com essa transformação da chegada do Celso no final do ano passado para cá, trouxe aí clientes bem importantes, como o Mercedes, como o Nubank, que é um cara que veio do mercado, já tinha trabalhado comigo na época da startup, da WeWork, e foi algo fundamental, porque ele veio de gerenciamento de facilities. Então, você vê como é a vida, né? Então, ele é meu head de negócios hoje e eu entregava minhas obras para ele. 3 anos e meio. Então, assim, cara, ele Muito canetava massa. minhas obras e eu contratei o cara. Ele não recebia. Recebia algumas. Eu tô brincando, mas assim, você vê como é, cara. Então, é um cara que já veio do mercado e trouxe muito B2B e hoje lidera o time de vendas, né, Celso? Acho que você pode ajudar o Gustavo aí, uma boa resposta também. Show, muito bom. A prospecção, como o Ivan disse, vem muito orgânica, no sentido de indicação, né? Vem muito hoje também por alguns parceiros, inclusive parceiros meus, mas parceiros que já eram da UP também. Então, hoje tem construtora que nos indica, tem empresa de paisagismo que nos indica. Estava agora numa reunião com uma empresa de paisagismo e ele me deu 2 contatos de clientes que vão expandir. Então, o que a gente tem feito muito é fazer com que a UP fique conhecida pelas pessoas. As pessoas podem não ter obra, mas elas precisam saber o que a UP faz e qual é a capacidade da UP de entrega. Isso tem facilitado muito a gente a conseguir novos clientes e principalmente clientes qualificados, né? Então, quando a gente está falando de quantidade, antes, quando a gente usava algumas redes sociais, a gente recebia muitos leads e pouca qualificação. Então, trabalhando dessa forma, participando de eventos, junto com o pessoal da Potato Valley, que também nos abre muitas portas. Isso tem facilitado bastante para a gente essa qualificação de leads, tá? Mais até do que a internet. Então, a gente tem cada vez mais aumentado a nossa participação em eventos de classe. Então, a gente participa de eventos de facilities, a gente participa de eventos de arquitetura, a gente participa de churrasco de construtora, a gente está sempre permeando em todos esses nichos para que a gente possa estar angariando cada vez mais leads. É o que está fazendo mais sentido para o gerenciamento, porque o gerenciamento ainda tem muita desconfiança no Brasil, não é cultural, né? Então, os clientes ainda acreditam muito que talvez só o arquiteto, talvez só o consultor vai conseguir entregar o que ele espera. Legal, bacana. Faz bastante sentido. E acho que tem um público aí que a gente está buscando também, e a gente enfrenta uma barreira, né? A gente fica pensando muito na imobiliária, né? Tipo, qual que é o papel da imobiliária? É vender o imóvel, certo? Então, o cara vai comprar um imóvel, sei lá, na zona oeste de São Paulo. Legal. Qual que é o próximo passo desse cara? É reformar. Então, ele fica perdido. Então, ele compra o imóvel no Jardim, está feliz pra caramba, está com um imóvel novo e tal.
Mas aí são duas tristezas, são duas felicidades, né? Uma quando você compra, quando vende, um negócio assim, né? Mas assim, é quando ele entra, é uma puta tristeza, porque ele não sabe por onde seguir, entendeu? Então, não tem ninguém para ajudar nessa jornada, né? E que não seja o interesse de fazer o projeto, de fazer a construção, né? Então, eu não sou a consultora, eu não sou o projetista, eu sou um cara no meio, sabe? Tipo, eu vou ligar e a gente fala que a gente é o cliente só técnico, sabe? Então, tem esse público de imobiliárias, assets, que está vindo bastante para a gente, Gustavo. Então, gestão de ativos estressados. Então, a gente está se enfiando bastante nisso. Esse público está chamando a gente cada vez mais. E é esse público que a gente acha que em 2025 vai acabar dando uma acelerada na UP, tanto incorporador, loteador, quanto assets. Legal. E Cara, faz só muito complementar, sentido isso, né? Desculpa. complementar o que De, o Ivan está dizendo, que eu acho que tem uma coisa que é bacana aqui, talvez a gente não tenha colocado, que isso é uma coisa que fica no nosso sentimento, porque a gente já trabalha no dia a dia aqui com a empresa. Mas é bacana lembrar que tem duas coisas que são bem importantes aqui. Eu acho que a transparência é o principal gancho quando a gente explica o que a gente faz. E o método UP, que é a junção dessas ferramentas, todas de tecnologia, eu acho que é o grande ponto aí de convergência. Quando você consegue atender o cliente, ele entende que com essas duas coisas na mão, ele tem ali um respaldo técnico, né, um bom acompanhamento, principalmente da parte financeira, que a gente sabe que a saúde financeira da obra é super importante para você começar e terminar, né? A gente também consegue ajudar a pessoa a entender se o sonho dela é realizável, se é parte realizável, se não é realizável. A gente já teve cliente aqui que começou a conversar com a gente, depois entendeu que não tinha como seguir, e não era por conta do preço do nosso trabalho, porque a gente consegue fazer uma equalização boa o suficiente para conseguir se pagar, mas porque simplesmente o que ela tinha imaginado, e aí eu vou voltar na fala do Ivan, que foi esse assessoramento lá atrás para entender, os projetos estão prontos, mas o que tem nesse projeto? O que está cotado ali, né? Quais são os materiais? Quanto isso custa? É isso realmente que esse cliente que de repente é mais leigo queria? Ou ele pode pagar por isso? E a gente consegue fazer isso, entendeu? Eu acho que isso, o viabilizar desse sonho, com essa transparência e com esse método, é uma coisa que a gente consegue levar muito para a mesa. E apesar de ser imaterial quando a gente fala de, mas o que que é a transparência e o que que é o método UP? Acho que quando a gente começa a trabalhar, e a gente começa a demonstrar através dos relatórios, das ferramentas que a gente usa. E a gente não tem problema em falar em ferramentas, porque a gente utiliza ferramentas hoje que estão no mercado, qualquer um de vocês aí tem esse acesso. Vocês só não têm as pessoas que estão trabalhando nessa ferramenta, né, que é o nosso corpo técnico, que tem o conhecimento e tem o espírito up. E esse método que a gente consegue fazer com que isso triangule e trabalhe sempre numa santa trindade, onde você consegue fazer uma prova real de tudo que você está fazendo num 360, né? E aí eu não estou falando 360 da fotografia, no 360 do projeto. Você consegue ver as fotos 360, os relatórios documentais, você consegue fazer uma busca rápida sobre o histórico da obra numa outra ferramenta do Fieldless. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana quando a gente fala em agradar esse cliente, quando ele consegue entender, né? Isso na prática, eu digo assim, ele contratou, ele vai ver como isso está funcionando. Mas por que que é bom? E aí eu vou voltar um pouco no CRM que você perguntou, Gustavo. Porque quando a gente tem... Oi, amor, meu filho. Quando a gente consegue explicar e a gente prova que isso funciona e o cliente entende e gosta disso, isso vira um comentário a nosso favor. Então, hoje a gente tem um conhecido que fez uma casa que, não, vamos levar isso daqui, vamos levar para lá, eu acho que isso daqui funciona para você. Hoje a gente tem cliente que pergunta em qual time que eu tenho que entrar com vocês. A gente já batalhou muito para a gente fazer o cliente entender quando que ele tinha que chamar. Então, hoje a gente já tem pessoas que usam essa interrogação que você perguntou, tipo, quando eu tenho que te contratar? E aí a gente está conseguindo cada vez entrar mais cedo, e quanto mais cedo a gente entra, melhor a gente consegue entregar esse produto que é o nosso trabalho aqui na UP, né? e acho que É isso. respondendo o Léo, para finalizar, boa, Rô. Acho que respondendo o Léo, que falou da tecnologia, bom, a gente tem um padrão e tem um método que a gente falou bastante aqui na escola. Acho que uma das coisas que a gente tem um trabalho junto com a Potato é de sumarizar isso, né? De a gente cada vez mais trazer praticidade para esse nosso método e, ao mesmo tempo, pensar sempre em inovação, né? Então, a gente
vem acompanhando aí o crescimento de algumas startups de tecnologia. Então, uma faz muito bem, sei lá, FOSS 360, mas não gera um checklist, não dá para fazer um gerenciamento de databook, manuais de garantias. Então, a gente fala, putz, o cara até tenta, mas assim, melhor ficar na FOSS 360, que é o que ele faz de melhor, sabe? Então, assim, por isso que a gente faz uma junção de aplicativos, né? Então, não existe um ainda perfeito que a gente consegue fazer a gestão de projeto. Pô, esse aqui responde 100% com as nossas coisas. Então, a gente acaba juntando todos eles, e eu acho que o desafio é sempre estar identificando as coisas novas, como inteligência artificial, essa sobreposição de projeto aí sendo feita automática com o time, por exemplo, que a gente vem trabalhando, que é ConstruFlow. Então, a gente vem testando sempre. Então, diferente de algumas empresas aí que não gostam de testar as coisas novas, na UP é ao contrário, na verdade. Então, a gente curte estar sempre colocando coisa nova dentro do nosso método, né, gente? Então, qualquer coisa nova de tecnologia que, pô, vai trazer agilidade, vai trazer transparência em gestão de projetos e obras, acaba que nos torna muito sexy a maneira como a gente aplica isso no gerenciamento. Então, a gente está fazendo uma grande propaganda de várias plataformas, porque juntas elas formam o método UP. Legal. Ivan, deixa eu aproveitar, eu levantei a mão aqui, mas a gente já está no 7-1 já para a gente não esticar demais. Também, senão o povo aí me puxa aqui o pé. Cara, você no teu modelo de negócio, tá, de monetização, você vê sentido, por acaso você tem algum outro tipo de contrato onde você ganha parte dos savings que você provoca no projeto? Você vê isso algum tipo de conflito ou interesse? Não, então, exato. Então, a gente tem uma taxa de sucesso, normalmente é cobrada, né? A gente faz, dentro da gestão de concorrência, a gente tem uma taxa de sucesso, e o que a gente faz é o seguinte: normalmente o cliente fala, mas eu posso colocar construtor que eu indico? Eu falo, deve. Então, não só os nossos players, a gente pega a indicação tua, a gente pega a indicação do arquiteto, a gente faz questão de pegar a indicação de onde o cliente quer que a gente pegue. Juntamente, a gente junta todos dentro de uma concorrência, e a partir dali, ou a gente gera o sucesso na concorrência, ou faz o sucesso na jornada, quando é uma obra por administração, por exemplo. Tá? Então, a gente faz questão de transparecer essa imparcialidade, mesmo tendo dois players ali do Hub e da UP que estão acostumados com o preço de mercado e tal. A gente faz questão de pedir as indicações dos nossos clientes. Perfeito. E aí fica gritante, né? Fica gritante muito a diferença, tá? Então, às vezes a gente está orçando, a gente está ali com uma AWS, com uma planilha que a gente manda todos preencherem, às vezes 6, 7 players, e o cara que você indicou, Pandolfo, vem com preço. Olha, construir por 5.000 metros quadrados, e ali não dá para saber o que está dentro, né? O Gustavo deve passar muito por isso em marcenaria. Exato. Não rola uma equalização, entendeu? E ali fica muito claro. Exato. Só complementando aí o que o Ivan comentou, é uma das coisas que a gente adota aqui na Prudente é o detalhamento máximo, por exemplo, de orçamento. Porque realmente é frustrante você comparar. O cliente até vem aqui com a gente com um orçamento cozinha, 50 mil reais. Fala, o que está dentro da cozinha? O que você colocou aí dentro? Então a gente tenta detalhar o máximo possível, porque isso traz transparência, isso fecha muito negócio, né? Complementando o que você falou, acho que isso é muito massa. Legal, não, ótimo, muito bem colocado. Bom, pessoal, eu não sei se alguém tem mais algum questionamento para fazer para o time da UP aí, né, para o Ivan, para o Ronaldo, para o Celso, aproveitar aí esses últimos momentos aí. Acho que está sendo muito legal a oportunidade de estar com vocês na Potato, né? Acho que vocês aí têm uma sinergia muito bacana com a gente, estão num mercado muito próximo, onde a gente consegue provocar sinergias, trabalhar indicação, trabalhar um pouquinho com personas, né? Então, ajudar esses públicos aí que são tão específicos, né? Eu estou lembrando daquele teu slide dos 40%, 40% ali, né? Então, olhando a questão das casas e apartamentos de médio e alto padrão, os corporativos, né? Acho que o Lucas quer aproveitar. Lucas, quer aproveitar e tocar uma pergunta aí? Ou alguma colocação que você levantou a mão aí? Beleza, obrigado. Daí, pessoal, daí, Ivan, daí, Ronaldo. Tudo bem, meu? Pô, Primeira pergunta isso, hein? Saudade demais.
A primeira pergunta é quando vocês vão vir aqui para Curitiba, né? Tem que Quando tiver marcar isso. projeto. Quando você trouxer projeto para nós. É isso aí, eu já vi ali, deixa já Pronto. da imobiliária para O fechar Luke vai negócio. atrás, né? Vai na obra, né? É, Aquele Vai mapinha de atrás. Opa, expansão, né? com boa. certeza. Vou ver o pessoal aí, ver o Gustavo também, ver o Léo. Saudades aí. Então, a pergunta você vai lidar ali, claro, com clientes até essa faixa de 1,5 milhão dessa aquisição de terreno, né? O cara vai construir. Como que tá para vocês essa questão de caixa, né? Fazer com certeza vocês já viram falar do apoio à produção, e tem essa modalidade de aquisição mais construção. Aí tem aquela questão da PLS, junto à caixa, então também que é algo bem, né? Tem que ter um controle. Vocês atuam nisso? Estão pensando? Como que está o mercado aí para São Paulo? Na verdade, a gente está conversando com algumas assets sobre isso. Uma das coisas que perguntam para a gente, não é muito corriqueiro, tá, Lucas? Mas tem gente que fala assim, olha, eu tenho 2 milhões, falta 3 e vão onde eu arranjo. E, tipo, isso eu não consigo ajudar muito, né? Mas eu falo, cara, vamos atrás do contato que eu tenho da Caixa, atrás que eu tenho contato não sei aonde, ver na asset. Então, essas coisas, normalmente, ela foge da gente, mas a gente está vendo que foge, mas não foge, sabe, Lucas? Então a galera pergunta e às vezes fala, puta, eu não quero mexer no meu investimento que está parado, quero pegar um investimento de fora e tal. E a gente está vendo que a gente precisa ajudar de todas as maneiras, sabe? Então, até no financiamento do cara. Tipo, ontem mesmo, tava eu e o Celso numa reunião para fechar, e o cara assim, eu não sei se eu pego com a Caixa, o que vocês acham, sabe? Tipo, que foi a pergunta que você fez, Lucas. Então, é complicado e a gente está vendo que a gente tem que estar muito completo. O lance do assessor de casamento, a gente fala brincando, mas é verdade. Tipo, cara, a gente tem que saber 100% do negócio. Então, até onde o cara vai pegar dinheiro, a gente vai precisar ajudar ele. E aí que tá, vai ter parceria envolvida, né? Tipo, a gente vai ter que plugar alguém que, pô, a gente não é especialista nessa gestão financeira, vamos dizer assim, a gente é gestão de cash flow ali de obra, a gente entende muito bem. Então a gente vai precisar de alguma asset, algum parceiro que faça esse meio de campo, que por sinal vai se dar muito bem, porque é muita pergunta que B2C e B2B faz em relação a recurso. O que mais a gente queria ter fala com o Lucas aqui sobre financeiro, sobre pegar empréstimo e tal, fale sobre sua garantia, sobre o que você pode dar de garantia e resolva-se financeiramente, que eu só quero fazer tua obra. Então, provavelmente vai nascer alguma parceria muito em breve para a gente ajudar nisso. Por sinal, quem quiser ir conversar com a gente sobre isso, estamos super abertos para ajudar a gente. Isso vai ajudar muito a gente a converter cliente. Boa, Se alguém de boa. banco tiver aqui, é a Show. oportunidade do dia. Pegar o Ótimo, largar. ótimo, Não, ótimo. Ivan, isso aí, você sabe que a gente tem aí dentro da Potato conversas, acho que você já teve com alguns, que estão muito interessados nesse produto. Então, acho que isso pode sim ser uma parceria para frente para ter um produtinho resolvido aí, porque te ajuda, né? Porque se o cara às vezes quer fazer a obra, mas não tem a grana, você pode dar para ele uma solução também, né? Então, acho que é uma coisa bem bacana. Legal a pergunta do Lucas. Bom te ver, Lucas. Isso, Léo. Legal, legal e os clientes sem garantia, né, Lucas? Eu acho que isso também é muito importante, né? Então, Sim. uma coisa, quando eu falei 45 a 55 anos, já é o terceiro imóvel do cara. Então, o cara normalmente é o terceiro imóvel do cara. Ou B2B, pô, uma empresa como o Nespresso, você imagina quanto de garantia essa empresa não tem para poder obter crédito, né? Então, eu acho que garantia, que é o maior problema para a obtenção de crédito, nossos clientes têm. Pessoa, sabe? Então, talvez Sim, eu tenha já com a Potato aí me arranjando um bom sim, contato. sim. Ótimo, cara. Ótimo, muito legal. Lucas, algum segmento na pergunta aí ou você tá satisfeito aí com essa? Não, tô super Foi, satisfeito valeu. e tá crescendo, né? A gente vê até as construtoras aí, empreendimentos, o construtor vai tirar do bolso, agora ele vai, é o Bradesco que bate na porta dele, é o Santander, Sim, ó, deixa teu capital investido, vai comprar outro terreno. Então é isso, né? Até como você falou bem, né, Ivan, se preparar, porque essa onda, daqui a pouco o cara vem aí, coloca o meu capital, pego de quem, né? Quem é o parceiro? Então, legal, Total, vamos conversar disso total. também. É isso aí. boa, boa, boa. Legal, pessoal. Pessoal, 7h10, né? Acho que a gente
tá caminhando para o final aí, não queria tomar muito mais tempo aí do pessoal da sala, né? Lembrar que esse Demo Day foi gravado, na verdade, vai ser disponibilizado aí para os nossos associados, né? Isso aí a gente costuma ter aí uma boa recorrência nessa questão do pessoal ir atrás, né? Ir atrás de conhecer esses conteúdos, às vezes não consegue estar disponível às 6 horas da tarde, prefere ver um pouquinho mais tarde, nos procura atrás dos relacionamentos, dos contatos, dos matches, e é isso que a Potato também se presta a fazer. Essa é a nossa ideia também, né? Ser um elo conector aí entre empreendedor, clientes, incorporadores, as assets, fundos, né? E no final do dia aí, ajudando o empreendedor de alguma forma, seja lá qual for ela, né? Então, acho que queria agradecer bastante a participação aí do time da HUP, né? Então, aí pilotado aí com maestria pelo Ivan, estou muito feliz em estar junto nesse desafio aí dentro de casa, né? Então, tá próximo, você tem que fazer mais coisa dentro, acho que contribuir mais daquele roadmap que ele colocou naquelas bolinhas verdes ali, né? Então, acho que dá para a gente falar e fazer bastante coisa aí no curto prazo, no curto e médio prazo aí, né? E desejar boa noite a todos aí, e obrigado por estarem conosco mais uma vez no Demo Day da Potato. Pessoal, valeu! Obrigado, pessoal. Boa Valeu, noite. gente. Obrigado. Obrigado, Boa Boa noite. noite. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.